Olá pessoal, Evandro Lopes, do apiário e meliponário Flor do Cacau. Estou hoje aqui, tendo a grande honra aqui de receber meu amigo aqui da Chapada Diamantina. Ele veio aqui para a gente trocar algumas experiências, tanto na área da apicultura como na meliponicultura. Então, ele vai se apresentar aqui agora. Então, prazer, pessoal. Meu nome é Adriano, sou da Chapada Diamantina, como ele falou. A gente veio aqui fazer um translado, troca de vivência, de experiência na meliponicultura e na apicultura, né? Aprender alguns manejos novos, alguns métodos de tecnologia que Evandro desenvolve aqui. Já conheço o trabalho de Evandro há um bom tempo e a gente teve a oportunidade de vir visitar e conhecer pessoalmente. Recomendo para todas as pessoas que vêm no meliponário dele, né, para conhecer essa atividade dele que ele faz, um trabalho bem legal. Recomendo para todos. É isso aí, pessoal. Na verdade, os apicultores e os meliponicultores devem se unir em prol das abelhas, em prol do meio ambiente, em prol de melhorar seus conhecimentos, que é para dar um conforto, tanto térmico quanto biológico, com a questão também de plantar novas fontes tanto de pólen quanto néctar para melhorar a vida das abelhas. Então a gente tem que procurar trocar as experiências um com o outro para que a gente possamos dar uma melhor condição de desenvolvimento do enxame. Então, cada enxame a gente sabe que tem um ecossistema diferente, que é diferenciado. Então, as abelhas de Adriano lá, que ele trabalha lá, são outras espécies de abelhas que eu não tenho aqui e nem posso ter. Então, Adriano lá também tem umas abelhas aqui da região da gente aqui, que ele tem lá, que aqui também não tem. Aqui eu tenho aqui 16 espécies de abelha aqui no meliponário. Adriano lá na tua Tem região 8 espécies lá que é endêmica de lá, que é de ocorrência, Exato. né? E serve até para essa troca de experiência, falar um pouco da história da meliponicultura lá na Chapada, em termos de informações microclimáticas. Então a gente está num ambiente diferente, mas os manejos são o mesmo. A gente só ressalta o que? Avançar um pouco a mais em algum hábito diferente que ele possa estar fazendo aqui, eu possa estar melhorando no meu meliponário lá. Ou ele trazer alguma tecnologia para ele melhorar aqui também. Isso é fundamental. A vivência na meliponicultura é isso. É trocar essas informações. Exato. O que a gente sempre bate na tecla é que a gente não devemos pegar uma abelha de uma espécie, né? Eu vou chegar lá na área de Adriano. Adriano, eu gostei aqui da manda-saia, Adriano. Me consegue essa manda-saia aí? Exato. Adriano, não, você não pode criar, mas você fica Exato. insistindo para trazer. Então, Exato. sendo que se Adriano ceder e eu trouxer essa abelha de lá para criar aqui, eu vou acabar matar. Acaba definhando, na verdade, a espécie. Isso. O lado de querer é uma coisa, mas o animal entende que não pode estar naquele ambiente. Então a natureza definiu esses pontos estratégicos de cada abelha estar na sua micro-região. Então a Bahia é rica, né? Hoje tem 52 espécies, não é isso? Não, já tem 62 62 espécies catalogadas e espécie ainda não definida. Então mantém essas abelhas no seu local, né? Cria naquele local de ocorrência, que isso vai dar um grande avanço na meliponicultura. Então é isso. A gente pode ir no meliponário de outra pessoa lá conhecer a abelha? Pode. Mas nunca levar ela para aquele ambiente que não é permitido para ela. Isso. Onde não tem ocorrência, então não a gente tem não ocorrência, pode você não leva. Aí a gente agora vai fazer aqui, pessoal, uma divisão aqui, que ele vai ver, quer ver como é que funciona a divisão aqui da uruçu amarela. A gente vai fazer essa divisão aqui. E eu separei aqui duas caixas aqui para mostrar o ponto que não deve ser feito a divisão. Então aqui, ó, temos essa caixa aqui, ó. Vou pegar aqui uma. Pode abrir, né? Então, essa caixa aqui, ó, vocês estão vendo, ó. Embora a abelha, ela já desenvolveu o disco de cria, chegou no acetato, então nesse ponto aqui eu não divido. Por quê? Ó, cadê a fonte de alimento aqui, a reserva de alimento para elas? Então eu não divido, eu espero ela nascer e agora já está chegando, já está sendo do tempo, do período do inverno, né, que é o período de escassez, que embora a gente venha alimentar, mas quando a gente alimenta as abelhas, é só para manter o enxame. Então aqui o enxame foi mantido com sucesso, só que ela não conseguiu estocar o alimento, mas agora já está chegando a primavera, então já está chegando a estação das flores, e ela já vai começar a fazer o seu estoque de alimento. Isso. Tendo estoque de alimento, a gente pode fazer a divisão. Então, nem sempre a abelha chega no acetato e está em ponto de divisão. E principalmente para os iniciantes. E só ressaltando
A abelha ela não estocou uma grande quantidade de alimento aqui no sobreninho em cima, mas na parte da câmara de cria embaixo tem alimento estocado. Aí o pessoal, Verdade. poxa, o cara não está alimentando a abelha, está sem alimento. Mas ela subiu a cria e embaixo tem reserva de alimento. Exato. E agora está entrando a estação das flores. Então ele vai cortar essa alimentação para que entrar recurso natural da própria natureza. Exatamente, é que nem a Adriana falou, vocês podem ver que embora ela não tenha aqui a quantidade de alimento aqui, o que é que acontece? Aqui, ela foi, o alimento que foi mantido, ela conseguiu, ó, fazer os discos de cria, que é isso aqui onde nascem essas abelhas. Se não tivesse sido alimentada, ela não conseguiria ter essa quantidade de disco de cria. Você vê aqui que a colmeia tá bem legal. O desenvolvimento de quantidade de cria. Que a gente, o que faz o número de abelha aumentar é cria. Então você vê que a colmeia está ótima. Já nesse caso aqui, pessoal, o que é que acontece aqui nessa outra caixa? Então, nessa outra caixa aqui, a gente vê que o enxame também está forte, está bem desenvolvido. Tem até um pouquinho de alimento aqui. Mas nesse caso, por que é que eu não faço a divisão? Tem pouco alimento aqui. Tem pouco alimento aqui. Só que aqui, ó, já tem os discos de cria aqui, ó. Então, aqui agora, esse disco aqui até ele é espiral. Então, nesse caso aqui, eu não divido por quê? Porque aqui, ó, ele não chegou aqui em cima do acetato ainda. Está próximo ao acetato. Só que aqui embaixo, ó, nessa área da divisão aqui, ó, pode ter disco de cria verde ainda. Então, no que eu fazer a divisão aqui, o que é que pode ocorrer? É a ruptura dos discos de cria com alimento larval. Então, esse alimento larval acaba atraindo o florídeo. Então, aqui não está no ponto de divisão. Agora a gente vai para uma abelha em ponto de divisão. Então, para isso, vamos colocar aqui os equipamentos aqui de segurança. Pronto, já estamos equipados com o EPI, nosso material de segurança. Então, que embora as abelhas não tenham ferrão, mas ela tem as mandíbulazinhas que pode morder a gente e acabar incomodando pela quantidade de abelha, né? Então, outra coisa necessário é a gente já ter o material já para colocar nas abelhas. No ato da divisão, a gente já tem que estar com esse material todo em mão. Então já deixa tudo separado aqui, que a gente vai precisar estar aqui, e aí a gente já deixa o material em mão. Aqui eu coloco, ó, essa cera mista, que ela é composta por cera de uruçu, cera de ápice e um pouco de óleo mineral. Então ela fica um pouco flexível, bem flexível, ó, facilzinho de flexível. Então essa cera que eu coloco aqui, ela vai manter a temperatura interna. Então ela vai ajudar a abelha, porque aqui, como aqui é aberto, então para a abelha não ter que aquecer o ninho inteiro, eu coloco essa cera aqui, que eu faço as cúpulas, mas esse dia eu estou sem tempo de fazer as cúpulas, então eu coloco a cera para poder ajudar no desenvolvimento do enxame. Então aqui ela vai manter a temperatura só da cúpula para baixo. Aí as operadoras vão fazer o quê? Vão fazer os potes de alimento aqui, que vai conter o mel e o pólen, e esse alimento vai ajudar também na temperatura interna. Controlar a temperatura interna. Sim, então já separei o enxame aqui que tá. Quer falar alguma coisa? Ah. Só falo ressaltar, quando ele for tirar essa colmeia de baixo, colocar uma Isso. colmeia vazia no local. Isso. Para que a escampeira venha para essa caixa, não brigue com a vizinha. Isso. É o momento da multiplicação que você está fazendo, você volta novamente para o local exato. Bom, então a gente vai tirar aqui, coloca aí, Adriana, essa caixinha. Vou colocar no local, ó, a caixinha só para evitar. Vou tirar aqui a... Então aqui, ó. Aí, o ponto ideal para você fazer uma divisão de uruçu é esse aqui, ó. A abelha como tá, ó. Vendo? Bastante cria, bastante alimento. Aqui, ó. A cria madura tá aqui em cima. Então a rainha tá vindo lá embaixo. Com certeza a rainha tá lá embaixo. E a gente vai estar fazendo essa divisão aqui agora. Vamos. Você quer fazer essa divisão, Adriano? Vamos sim. Para não ressaltar que a gente usa uma ferramenta para abrir, porque elas seguram bastante com geoprópolis. Aí, Marcos, mostra aqui, Marcos, a rainha. Olha a rainha aqui embaixo, pessoal, ó. A rainha já está passeando aqui embaixo, já desceu. Então aqui agora, como vocês já sabem, né? Eu não coloco o sobreninho no enxame da caixa filha. Eu coloco só
o ninho. Então esse ninho já vou colocar aqui. Pronto, coloquei aqui o ninho. Vou pegar um acetato aqui. Esse aqui seria, no caso, o acetato. E só lembrando, pessoal, for fazer a multiplicação, sempre 2 pessoas fica mais acessível. Aí eu estou segurando o módulo aqui, Facilita. ó. Facilita demais. Então aqui ela já pode vir para o lugar. Mostra aí mais, faz a abelha entrando. Então aqui, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui agora? Tem um disco de cria aqui, que ele está abaixo da alça de divisão. Então eu vou dar uma limpada aqui e tirar esse disco de cria, certo? Então esse disco de cria, ó, só a gente remover isso aqui. É por isso que é importante se trabalhar com 2 pessoas. Por quê? Então no ato da divisão você não tem como segurar a caixa e fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora, removendo essas crias nascentes aqui. Viu? Tirar aqui. Baixa um pouquinho mais, Adriano. Pode abaixar aqui. Então aqui, ó, a gente vai tirar esse disco de cria aqui, porque esse disco de cria, ele tá passando aqui um pouquinho da alça de divisão. Se a gente for colocar ele em cima lá do fundo, vai acontecer o que? Ele vai ser amassado. Então a gente tirou aqui, tá vendo? São abelhas que vão nascer. Então nesse caso aqui, vocês podem observar que essas abelhas aqui, ó, é cria já, ó, como tá aqui. Deixa eu tirar uma aqui para vocês verem. Tirar outra aqui. Então aqui, ó, como se fosse sair da linha de montagem. Olha como é que tá essa abelha. Então essa abelha aqui, ela não tem mais alimento larval. Então aqui não faz perigo do forídeo vir cá. Aquela outra anterior que eu mostrei, se a gente fosse fazer a divisão, ia ter alimento larval aqui. Então esse alimento larval que fica aqui é que atrai o forídeo. Então a gente não pode fazer naquele ponto. Aqui agora eu vou dar só uma limpezinha aqui no fundo. Já tirei aqui, pessoal. Então já limpei essa área aqui para poder apoiar aqui no fundo. Então que aqui ele tem que estar, ó, perfeito, certinho aqui. Perdão, tem uma abelha aqui. Então aqui agora, ó, não quero matar ninguém. Então aqui, ó, tá vendo aí? Pode soltar, Adriano. Aí já ficou aqui, ó, unido certinho. Então aqui agora a gente faz o quê? Então Traz para a mesa. coloca aqui na mesa, ó. Aí o que é que acontece aqui? Tem gente que não gosta de fazer o uso da fita. Eu gosto de fazer o uso da fita porque aqui meus piquetes, como são individuais, aí o que acontece? A gente passando entre um piquete e outro, pode estar ocorrendo o quê? A gente bater no piquete e por não estar com essa fita, ela cair. Então, eu faço o uso da fita. Então, Para ajudar também, depende da região, a fazer a vedação, né? Contra os predadores. Porque mexe um pouco no mecanismo da abelha. Então você ajuda a vedar, para não escapar a ter calor ou algum inimigo natural invadir a colmeia. Aqui é o seguinte, com o uso da fita, o que é que a gente pode falar sobre o benefício desse uso da fita? Ela vai proibir do frio entrar por essas frestas aqui. Então, aqui, com a chuva de varrimento, a água bate aqui, passa direto por essa fita, já sai aqui embaixo. Outra coisa também é a questão da mosca soldado, que é um predador natural das meliponas também. Porque a mosca soldado, ela chega aqui nessa fissura aqui da caixa, entre aqui o sobreninho e o fundo, ela introduz o abdômen aqui dentro e faz a postura aqui dentro. Então, esses ovos estando aqui, eles vão se desenvolver e vão passar para o interior da caixa. E lá dentro, eles vão comer tanto os discos de cria, quanto os alimentos que estão lá estocados ali dentro. Então, fazendo esse uso, você evita com que esse inimigo natural da abelha venha adentrar dentro da caixa. Pronto, pessoal. Então já fita no lugar, tudo certinho. Falta o que agora? Falta a gente, ó, abrir aqui. Não pode esquecer jamais de abrir a entrada da abelha com cuidado. A gente vai aqui, ó, abrir aqui, ó, essa entradinha aqui. Porque aqui quando a gente coloca o sobreninho, a gente tampa. Quando a gente faz a divisão, a gente tem que reabrir esse furo com maior cuidado
para essa chave de fenda não entrar de vez e acabar furando lá tanto o pote de alimento, o pote de pólen, que é um dos mais perigosos, e a questão das crias também. Então aqui, ó, já abrindo aqui, ó, abre aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui mais como é que tá. Deixa eu ver se eu tiro aqui um pouquinho aqui, para mostrar aqui se o furo foi com sucesso. Então aqui, ó, vou tirar aqui, pronto, aqui, aí ó, a ponta da chave de fenda onde está lá, ó, girando ali, então aqui abriu perfeitamente. Então aqui agora já abriu aqui a caixa. Então agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai levar. Tem alguns meliponicultores que eles fazem diferente de mim. Eles carregam a caixa mãe e deixam a caixa filha no lugar. Eu já fiz alguns testes aqui e eu prefiro mais deixar a caixa mãe no lugar, que a caixa mãe é a minha galinha do ovo de ouro. Então eu vou deixar ela no lugar e levo a caixa filha. Por essa colônia aqui tá bem forte e saudável, então dificilmente ela vai precisar aqui de campeira. Se caso venha precisar de campeira, eu faço uma doação de campeira de uma caixa que não esteja em ponto de divisão ainda. Quanto à questão aqui desse material que eu tirei aqui, sobrou, como lá estava cheio e aqui não cabia mais, então eu vou fazer o seguinte: o que é que eu faço com esse material? Eu vou fazer doação desse disco de cria para uma caixa que eu fiz a divisão e está fraca, então eu vou doar essas campeiras para uma outra caixa. Aí se caso o meliponicultor for um iniciante, que ele não tiver outra caixa para fazer doação, ele dá um jeitinho e coloca ou na caixa filha ou na caixa mãe, coloca esse disco de cria em uma dessas duas caixas. O que não pode é jogar fora. Pronto, pessoal. Então esse material aqui que eu tirei da outra caixa, que a gente acabou de fazer a divisão, então eu vou fazer aqui uma doação de disco de cria para essa caixa aqui. Essa caixa aqui eu fiz a divisão, só que não gerou a rainha. Então isso aí está suscetível a acontecer com qualquer meliponicultor. Então não é todas as caixas que a gente vai fazer a divisão que vai ter o sucesso. Com certeza os insucessos vai acontecer. Então o apicultor, ou o meliponicultor quer dizer, tem que estar preparado para quê? Para fazer essas correções e não deixar com que o seu enxame morra. Então, uma dessas correções que a gente pode fazer, segura aqui, Adriano, aqui mais. Então aqui, ó, como tá aqui, ó, então esse enxame aqui, ó, ele estava sem disco de cria. Então eu vou fazer essa doação aqui, desse disco de cria, desse material aqui, que vai nascer umas abelhas. E como eu vou fazer mais umas divisões agora, então eu vou colocar mais disco de cria aqui ainda. Aí o que acontece? Pode ser feito também uma doação aqui de princesa, para a gente colocar nesse daqui, nesse disco. Como ele já está um enxame que já está ficando fraco, embora ele tenha bastante alimento, ele já está ficando fraco, a gente pode fazer também uma doação de campeira. Aí sim, esse aqui realmente necessita de uma doação de campeira. Então a gente vai fazer a doação de campeira. Eu vou fazer mais indução de disco, de cria e doação de campeira. E aí a gente vai tentar recuperar e também até colocando uma princesa nova nesse enxame. É isso aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, compartilha e até a próxima aí. Valeu, galera.